Os mundos, o visível e o invisível. O primeiro passo em ocultismo consiste no estudo dos mundos invisíveis. Estes mundos são invisíveis para a maioria das pessoas pelo fato de estarem adormecidos os sentidos sutis e superiores que poderiam servir de meios de percepção, da mesma maneira que percebemos o mundo físico por meio dos sentidos físicos. Em relação aos mundos suprafísicos, a maioria dos homens encontra-se em circunstâncias análogas às de um cego de nascença neste mundo dos sentidos, embora esteja envolvido pela luz e pela cor, ele é incapaz de percebê-las. Para ele não existem e são incompreensíveis, simplesmente porque lhe falta o sentido da visão, por meio da qual poderia vê-las. Os objetos que pode tocar parecem-lhe reais, mas a luz e a cor estão fora de seu alcance. Assim acontece com a maioria da humanidade, sente e vê os objetos e ouve os sons do mundo físico, mas os outros reinos a que o clarividente chama de mundos superiores, são-lhe tão incompreensíveis como a luz e a cor são para o cego. Que o cego não possa ver a cor nem a luz não é argumento contra a sua existência e realidade. Nem é argumento dizer que é impossível ver os mundos suprafísicos só porque a maioria da humanidade também não o consegue. Se o cego recuperar a sua visão, verá a luz e a cor. Se os sentidos superiores daqueles que atualmente estão cegos para os mundos suprafísicos forem despertados pelos meios apropriados, também eles poderão contemplar os mundos que atualmente lhes estão ocultos. Assim como muitas pessoas erram quando descreem da existência ou realidade dos mundos suprassensíveis, há outras que vão ao extremo oposto, convencidas da realidade dos mundos invisíveis, julgam que toda a verdade é rapidamente acessível a um clarividente que, podendo ver, conhece de imediato tudo o que diz respeito a esses mundos superiores. Nada mais errado. Prontamente reconhecemos a falácia de tal argumento se compararmos o assunto com outros da vida diária. Ninguém acredita que um homem nascido cego, e que depois obteve a visão, adquira a seguir e de uma só vez, todo o conhecimento do mundo físico. Ainda mais, sabemos que mesmo aqueles que puderam ver as coisas durante toda a vida estão muito longe de ter um conhecimento total deles. Para conhecermos apenas uma parte infinitesimal das coisas que lidamos na vida diária requer anos inteiros de aplicação e árduos estudos, e invertendo o aforismo hermético, assim como em cima é embaixo, concluímos obviamente que o mesmo deve acontecer nos outros mundos. É certo que há muito mais facilidade em adquirir-se conhecimentos nos mundos suprafísicos do que na condição física atual, mas não tão grande que elimine a necessidade de um estudo concentrado e a possibilidade de algum erro nas observações. De fato, o testemunho dos pesquisadores ocultistas competentes e qualificados prova que se deve prestar muito mais cuidado à observação lá do que aqui. Os clarividentes devem primeiro exercitar-se a fim de que sua observação tenha um real valor, e quanto mais eficientes se tornam, tanto mais modestamente se manifestam a respeito daquilo que veem e tanto maior deferência lhes merecem as versões alheias, sabendo quanto há para aprender e compreendendo quão pouco um único observador pode captar de todos os detalhes das coisas investigadas. Isto também se aplica às versões diferentes, e que as pessoas superficiais julgam ser um argumento contra a existência dos mundos superiores. Se tais mundos existem, alegam, os investigadores deveriam descrevê-los de forma idêntica. Tomando-se um exemplo do cotidiano, torna-se evidente a falácia de semelhante argumento. Suponhamos que um jornal envie 20 repórteres a uma cidade para que façam reportagens descritivas da mesma. Os repórteres são ou devem ser observadores treinados. Sua missão é ver tudo, e devem ser capazes de fazer tão boas reportagens sobre o assunto, como é justo e cabível esperar. Todavia, o mais provável é que dos 20 repórteres, nem 2 apresentem descrições exatamente iguais da cidade. O mais provável é que sejam totalmente diferentes. Embora algumas delas possam conter em comum as características mais relevantes da cidade, outras podem ser singulares na qualidade e na quantidade da descrição. Seria argumento contra a existência da cidade o fato das reportagens serem diferentes? Certamente que não. Diferem porque cada um viu a cidade segundo o seu próprio ponto de vista.
Pode-se, portanto, dizer sem receio que tais diferenças, ao invés de confundirem e prejudicarem, tornariam mais fácil, melhor, a compreensão da cidade do que se lessemos uma só e desprezassemos as outras. Cada reportagem ampliaria e complementaria, por sua vez, as outras. O mesmo é aplicável aos relatos daqueles que investigam os mundos superiores. Cada investigador tem sua maneira peculiar de observar as coisas e descrevê-las sob o seu ponto de vista particular. O relato apresentado por um pode ser diferente dos relatos dos outros, mas todos serão igualmente verdadeiros sob ponto de vista individual de cada observador. Às vezes surge a pergunta: para que investigar esses mundos? Não seria melhor investigar um de cada vez, contentando-nos por enquanto com as lições que possamos aprender no mundo físico? E se realmente existem esses mundos invisíveis, não é preferível esperar até que cheguemos a eles, sem nos preocuparmos desde já em investigar 4 Basta a cada dia o seu mal. Para que mais? Se soubermos com absoluta certeza que um dia, cedo ou tarde, cada um de nós será conduzido a um país distante onde deverá viver durante muitos anos sob novas e diferentes condições, não é razoável acreditar que aceitaremos com prazer a oportunidade de conhecer antecipadamente alguma coisa sobre tal país? O conhecimento facilitar-nos a adaptação às novas condições de vida. Na vida só uma coisa é certa: a morte. Quando passarmos para o além e enfrentarmos novas condições, o conhecimento que possuirmos delas ser-nos-á sem dúvida de grande auxílio. Mas isto não é tudo. Para compreender-se o mundo físico, que é o mundo dos efeitos, é necessário compreender-se o mundo suprafísico, que é o mundo das causas. Vemos os bondes em movimento pelas ruas, escutamos o tilintar dos aparelhos telegráficos, mas a força misteriosa que causa esses fenômenos permanece invisível para nós. Dizemos tratar-se da eletricidade, mas o nome nada explica. Nada sabemos da força em si mesma, vemos e ouvimos unicamente os seus efeitos. Se colocarmos um prato de água gelada numa atmosfera de baixíssima temperatura, logo começarão a formar-se cristais de gelo, e poderemos observar então o processo de sua formação. As linhas em que a água se cristaliza foram durante todo o tempo linhas de força invisíveis até o momento do congelamento da água. As maravilhosas flores de gelo, que a geada forma nos vidros das janelas, são manifestações visíveis das correntes dos mundos superiores que atuam constantemente sobre nós e, embora ignoradas pela maioria, nem por isso são menos poderosas. Os mundos superiores são, portanto, os mundos das causas, das forças, de forma que não poderemos compreender bem este mundo inferior sem conhecer os outros e sem compreender as forças e as causas, das quais todas as coisas materiais são meros efeitos. Tais mundos superiores, comparada a sua realidade com a do mundo físico, são, na verdade, por estranho que pareça, muito mais reais, e embora para a maioria sejam miragens, ou pelo menos pouco substanciais, certo é serem os objetos que neles se encontram muito mais permanentes e indestrutíveis do que os objetos do mundo físico. Isto será facilmente compreendido por meio de um exemplo. Na construção de uma casa, o arquiteto não começa adquirindo ao acaso os materiais necessários, e contratando os trabalhadores para levantarem-na, sem previamente idealizar ou traçar um plano de construção. Primeiramente ele idealiza a casa, que gradualmente assume uma forma em sua mente. Finalmente surge uma ideia clara da casa, isto é, um pensamento forma da casa. A casa é ainda invisível para todos, menos para o arquiteto, que a torna objetiva no papel. Ele desenha o plano, e por meio dessa imagem objetiva do seu pensamento forma os trabalhadores constroem a casa de madeira, de ferro, ou de pedra, exatamente de acordo com esse pensamento forma originado pelo arquiteto. Assim o pensamento forma se converte em realidade material. O materialista afirmara que a casa construída é muito mais real, durável e substancial que sua imagem criada na mente do arquiteto. Mas, vejamos, a casa não poderia ter sido construída sem esse pensamento forma. O objeto material pode ser destruído pela dinamite, pelo terremoto, pelo fogo ou pelo tempo, mas o pensamento forma subsistirá.
subsistirá enquanto o arquiteto viver, e por meio desse pensamento poderão ser construídas inúmeras casas iguais àquela que foi destruída. Nem mesmo o próprio arquiteto poderia destruí-lo, pois até depois de sua morte esse seu pensamento forma pode ser recuperado por aquele que, suficientemente desenvolvido, seja capaz de ler na memória da natureza, da qual nos ocuparemos mais adiante. Visto portanto quanto é razoável a existência de tais mundos, que existem em volta e perto de nós, convencidos de sua realidade, de sua permanência e da utilidade de um conhecimento acerca deles, examinemo-los distinta e separadamente, começando pelo mundo físico.